Grupo de pesquisa em arquitetura da Unesp acompanha processos de urbanização e desfavelamento realizados pela Prefeitura em Bauru. O objetivo é verificar se direitos fundamentais dos cidadãos estão sendo assegurados e cobrar melhorias para as famílias. Hoje, 21 de março, é o Dia Internacional da Síndrome de Down e, direto do Hospital das Clínicas da Unesp, em Botucatu, vamos conhecer o atendimento especializado oferecido a crianças com essa alteração genética. A edição desta quinta-feira está começando. Boa noite. Todo cidadão tem direito a uma moradia adequada e isso não significa apenas ter um teto para morar. É necessário que essa residência atenda às condições de salubridade e de segurança e que fique localizada numa região atendida por serviços básicos como água, energia, transporte, unidade de saúde e escola. Foi pensando nesses direitos que um grupo de pesquisa em arquitetura da Unesp em Bauru acompanhou 2 processos de urbanização e desfavelamento realizados pela Prefeitura do município. E eles concluíram que muita coisa ainda precisa melhorar para as famílias que ganharam um novo lar. Érica não esconde a alegria ao caminhar pelo Jardim Vitória, em Bauru, depois que o local recebeu asfalto e que a casa que ocupava há décadas foi regularizada. Ela está entre os que preferiram permanecer no bairro durante o trabalho da prefeitura para remover moradores de áreas de risco e acabar com as favelas. Érica abriu mão de ir para uma unidade do programa federal Minha Casa Minha Vida para cuidar do cantinho que conhece há tantos anos. Para mim, pessoalmente, é a autoestima. A autoestima, a continuidade de um sonho, de poder mexer, saber que agora você pode construir, você pode modificar. Se eu fosse estar em outro lugar, eu não sei se eu conseguiria estar pagando um aluguel, porque hoje em dia um aluguel é quase o salário que você recebe. No total, 38 famílias deixaram o Jardim Vitória e se transferiram para unidades do programa habitacional no bairro Vila Ipiranga. Na avaliação da auxiliar de lavanderia, o processo foi bom para todos e a prefeitura agiu com clareza desde o início. Mas algumas coisas urgentes ainda faltam no bairro. Ainda não temos rede de poste na frente da nossa casa, né? Creio que vai vir. Falta regularizar a luz, a água. E a gente vai fazer um tipo de um abaixo-assinado para que um ônibus possa estar passando na frente da nossa casa. Já a Adriana mora com o filho nesta casa no Jardim Ivone. Em 2011, ela e outras 131 famílias foram retiradas da favela do bairro e transferidas para unidades do Minha Casa Minha Vida. A nova residência fica a apenas 100 metros do local em que vivia. Um barraco de 2 cômodos que dividia com mais 4 pessoas. Ali o medo era constante e ela sonhava noite e dia em sair. Como era casa de madeira, tinha muito aranha, bicho, essas coisas, né? E eu também estava grávida do meu filho. Daí, para mim, seria muito bom, porque eu poderia estar dando um lugar melhor, digno para ele morar, né? Porque desde pequeno eu morei lá. Então, para mim, eu não queria o que eu passei lá pro meu filho, né? No novo endereço, tem que arcar com gastos que não tinha antes, como luz, água e a parcela da casa. Por isso, faz bicos de manicure para não contrair dívidas. Outra luta constante é contra a discriminação. Quando a gente morava lá embaixo, tinha muita discriminação. A gente ia atrás de onde você mora? Até teria vaga, né? Mas ele falava, onde você mora? No Jardim Ivone. Eles achavam o quê? No Jardim Ivone só tem ladrão, tem pessoas de mau índole, né? E não é isso, né? Hoje aqui, né, mudou bastante. Mudou muito. Muita gente vê com outros olhos, mas ainda existem pessoas que não. Os 2 projetos que deram um lar a dezenas de bauruenses foram acompanhados pelo Núcleo de Pesquisa em Arquitetura e Habitação de Interesse Social da Unesp. Os integrantes avaliaram se as ações políticas do município seguiram o que determinam instrumentos como o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor do Município e o Plano Local de Habitação. Um dos pontos positivos destacados pelo grupo é de que a população foi ouvida durante o processo. A população acompanhou, a população sabia o que estava acontecendo. No caso do Ivone, que era ainda um desfavelamento, que eles estavam em área de risco, eles tinham uma erosão ali em volta das casas,
Eles queriam muito sair de lá, eles precisavam de um local seguro para viver. Então, eles participaram e eles puderam tomar algumas decisões, como, por exemplo, escolher morar em casa, ao invés de morar em prédio, fazer a escolha se a casa ia ser geminada ou não. Com relação ao outro conjunto, também houve a participação no sentido da... Como se tratava de um desadensamento, então alguns barracos precisavam ser removidos para alargar algumas vias. Mas isso não podia ser de uma forma impositiva, também precisava explicar para essa comunidade a necessidade disso. Então, para isso, a comunidade foi informada, foi discutido com eles. No desfavelamento do Jardim Ivone, o maior problema é que as famílias ficaram num bairro que continua desprovido de serviços básicos, como saúde e educação. Por isso, a população tem que se deslocar diariamente. Já no Jardim Vitória, o empecilho é outro. A maior questão ressaltada por eles é exatamente o acesso a equipamentos de lazer, o próprio empreendimento habitacional, a área que foi destinada para esse lazer da praça do empreendimento habitacional, ela não foi construída, então não tem grandes atividades que eles possam executar ali. Para corrigir essas e outras falhas, a Secretaria Municipal de Planejamento prevê mudanças nos próximos projetos de urbanização e de regularização fundiária. As políticas nacionais, as fontes de recurso, elas mudaram muito. E, naturalmente, a gente precisa, enquanto município, se adaptar à oportunidade, à oferta de recursos disponíveis. A gente precisa dançar conforme a música, né? E, além disso, há também a necessidade de fazer um novo diagnóstico municipal, porque muita coisa mudou de lá para cá. Então, inclusive o município já está trabalhando agora, deve ser lançado nas próximas semanas, uma pesquisa habitacional, um censo habitacional, que vai ser feito por autocadastramento pela internet, onde o objetivo é entender as famílias, entender a situação das famílias que se dizem que precisam de moradia e em que situação elas vivem hoje. Elas vivem em casa cedida, em casa alugada, qual é o tamanho da casa, qual é o perfil da casa, para que a gente consiga traçar um diagnóstico da necessidade e, com isso, poder investir nos melhores programas que sejam capazes de atender as nossas necessidades. Para a professora Silvana, a pesquisa desenvolvida pelo grupo da Unesp confirma o papel da universidade de ajudar a pensar em soluções para os problemas sociais. A universidade pública, ela faz pesquisa. E a nossa pesquisa, ela é uma transferência de conhecimento para a sociedade. Então, quando nós avaliamos isso, nós conseguimos mostrar em dados técnicos e científicos o que funcionou, não funcionou, o que atende à população, porque, na verdade, numa pesquisa dessa, a gente acaba ouvindo os usuários, né? E transferimos essa informação, ela fica disponível para o poder público. E é muito importante que o poder público também tenha o interesse de fazer essa parceria com a universidade para usar esses dados. Nesta quinta-feira é celebrado o Dia Internacional da Síndrome de Down. Para marcar a data, a nossa equipe foi até o Hospital das Clínicas da Unesp, em Botucatu, para conversar com uma pediatra que nos ajuda a entender por que o acompanhamento especializado de crianças com alteração genética, desde os primeiros dias de vida, é importante para o desenvolvimento integral delas. Nosso bate-papo de hoje é sobre a Síndrome de Down. E a convidada para falar do assunto é a doutora Cristina Bisotto, médica do Ambulatório de Pediatria Genética do Hospital das Clínicas de Botucatu. Professora, eu queria que você começasse a entrevista explicando quais complicações clínicas uma criança com Síndrome de Down pode apresentar. Oi, Otávio, eu gostaria de agradecer o convite, gostaria de agradecer em nome da disciplina de Pediatria Social, do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, né? As crianças com síndrome de Down, elas podem apresentar algumas alterações, dentre elas, talvez as que seja mais importante da gente estar destacando hoje, seriam as alterações cardíacas, né, que 50% das crianças com síndrome de Down podem apresentar ao nascimento. E dessas, o mais importante talvez seria esclarecer que se as crianças não nascerem com essas alterações, é muito difícil que elas desenvolvam essas alterações. Além disso, elas podem ter alteração da tireoide, da função da tireoide. Então, o hipotireoidismo é bastante comum nessas crianças. E esse hipotireoidismo, o que acontece? Ele pode levar à alteração da absorção dos nutrientes intestinais. Além disso, pode prejudicar crescimento, desenvolvimento.
E isso então é importante da gente estar sempre averiguando. Além disso, eles podem ter algumas alterações sanguíneas também e alguns atrasos cognitivos. A síndrome de Down, existe uma explicação genética para ela? Existe, existe. Então a síndrome de Down ela já é conhecida por uma trissomia, né? O que acontece aqui, os pacientes com síndrome de Down, eles têm um cromossomo a mais, né? Então ao invés de ter 2 cromossomos do número 21, eles acabam tendo 3, por isso o nome de trissomia. Sempre que um gene vem a mais, ele pode causar algumas alterações. Então ele pode ou não causar as alterações, por isso a importância da gente estar aqui explicando do segmento do paciente com síndrome de Down. As crianças e as pessoas que têm síndrome de Down, há cuidados específicos para cada faixa de idade? Existem cuidados específicos para todas as idades, né? Aqui a gente vai enfatizar um pouco mais as crianças, que é mais a minha área, da pediatria mesmo, mas existe cuidado desde o recém-nascido até o idoso, né? Qual que é a grande preocupação para os recém-nascidos, no caso? Então, como eu disse, se a gente for pensar na condição clínica, a preocupação maior é a questão da alteração cardíaca, tá? Então, eles podem ter algumas alterações estruturais, algumas com necessidade cirúrgica, mas algumas, não todas, tá? Então, todas que merecem investigação e segmento. Eu acho que, se a gente for pensar em questão clínica, a alteração cardíaca seria mais importante do recém-nascido. Já para os mais velhos, também há um desafio. Queria que você falasse qual que é esse desafio, é manter uma qualidade de vida saudável, um estilo de vida saudável? Sim, para os nossos pacientes mais velhos, para as crianças mais velhas, então os escolares, os pré-escolares e os adolescentes, o nosso grande desafio é a manutenção de um estilo de vida saudável. Então se a gente pensar aí numa alimentação saudável, equilibrada e variada, lembrando que essas crianças têm às vezes algumas alterações de absorção de micronutrientes, então elas precisam de um segmento. Nós temos um estudo feito recentemente aqui com os nossos pacientes que a gente tem 23% de prevalência de obesidade e sobrepeso, né? Então a gente vê que é uma questão muito importante. Outro desafio é a questão da escolarização. Então a gente precisa da inserção dessas crianças na escola regular desde o começo, que eles estejam participando, que eles estejam sendo escolarizados numa escola regular. Eu queria que você falasse sobre o papel do pediatra no acompanhamento dessa criança que tem a síndrome de Down. O pediatra, eu acredito que seja a peça-chave, porque é ele que vai fazer, além do segmento, dos diagnósticos, os encaminhamentos, ele que vai conseguir ajudar essa família a centralizar tudo isso, ele vai ser o papel de apoio. Então, além do pediatra, nós precisamos muito das terapias complementares. Então, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapeuta, pedagogo. Então é uma criança que ela merece todo o atendimento multidisciplinar que a gente conseguir fazer. De que forma o ambulatório de pediatria genética, você participa, você é médica desse ambulatório, de que forma ele atua no acompanhamento dessas crianças que passam aqui no Hospital das Clínicas? Nós atuamos fazendo o segmento, então nós fazemos desde, às vezes somos chamados para avaliar crianças que nasceram aqui no nosso serviço, na unidade neonatal, com suspeita ou com diagnóstico antinatal da trissomia. Então nós auxiliamos no diagnóstico, na conversa com a família, nesse segmento de investigação laboratorial e de exame de imagem que precisa ser feito em alguns momentos, né, na suplementação de alguns micronutrientes ou de alguma outra coisa que seja necessária para esse paciente. Fazemos o atendimento integral, né? Temos auxílios de psicólogas, de fisioterapeuta, de terapia ocupacional, de pedagoga, de assistente social. Então nós fazemos um atendimento integral à criança e a toda a sua família. Há um protocolo hoje no Brasil, uma cartilha, um modo de atuação dos médicos pediatras para conseguir atender, para ajudar vocês nesse acompanhamento feito hoje aqui? Existe um manual de atenção à pessoa com síndrome de Down, desenvolvido pelo Ministério da Saúde mesmo. O último, se eu não estou enganada, a edição dele é de 2013, né? E lá ele explica desde o diagnóstico até o segmento, né? Seria mais o segmento do que o tratamento em si. Tá? Porque o tratamento é de acordo com o que for, as comorbidades que forem aparecendo, né? Então, se a gente falar de tratamento mesmo, seriam essas terapias complementares que eles precisam, digamos aí, que eles precisam dessa ajudinha para conseguir desenvolver, e eles desenvolvem super bem, graças a Deus. Nesse contato com os pacientes, principalmente com as famílias, quais os principais desafios que vocês, como médicos pediatras, têm no atendimento, nesse acompanhamento dessa criança? Eu acho que o desafio maior para a nossa equipe é o acolhimento, é inserir essa criança. É inserir essa criança na família, é inserir essa criança na sociedade. Então, se a gente for voltar lá naquela pergunta que você me fez, da preocupação maior do recém-nascido, é que essa família veja essa criança como a criança que estava sendo esperada, né? Como um bebê que está chegando para uma família, como um bebê que estava sendo desejado, estava sendo esperado, e receba esse bebê. E acolha esse bebê
E aí o restante, a gente vai com o segmento, com o seu pediatra, com a sua equipe, vai sendo bem monitorado e bem acolhido. Tá? Mas eu acho que o nosso papel hoje, além de auxiliar a criança, é inseri-la na sociedade. Então, eu não consigo falar que todos, mas a imensa maioria dos nossos pacientes frequentam escola regular e eles são alfabetizados em escola regular, eles acompanham, têm amigos, vão a festas, vão a outras atividades, então eles têm uma vida o mais esperado possível. Hoje é Dia Internacional da Síndrome de Down. Queria que você deixasse uma mensagem, um recado às famílias que tenham crianças com a Síndrome de Down, explicar como que é abordada, como que vocês tratam essa alteração genética. Nós tentamos tratar da forma mais natural possível, né? Porque a criança tem síndrome de Down, mas antes disso ela é uma criança, então é isso que a gente tenta mostrar para a família, para a criança e para a sociedade, né? Eles não esperam serem tratados diferentes, muito pelo contrário. Quanto mais a gente trata ele como qualquer outra criança, mais eles gostam, né? Mais eles se reconhecem como pessoa. Então o recado que eu deixo aqui é: façam as terapias, façam os segmentos, cuidem das suas crianças, mas não esqueçam que elas também são crianças, né? Então que elas merecem se divertir, brincar, né? E serem tratadas como crianças. Professora Cristina Bisotto, muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço a oportunidade. Por hoje é só, eu volto a te encontrar amanhã às 6h30. Não deixe de acompanhar o nosso site e o nosso perfil no Facebook. Uma boa noite para você!